ela tinha visões perturbadoras. Imagine o que é alguém viver continuamente vendo imagens que não eram apenas humanas, mas uma mistura entre algo humano, algo monstruoso, e que buscava falar algo, mas também perturbar, porque não havia paz. Eu imagino que devia ser uma atmosfera espiritual de uma grande opressão. Havia uma perseguição espiritual à vida dela, e na angústia para que aquilo cessasse, ela buscou a Deus, infelizmente, em lugares que não ajudaram. Ao contrário, contribuíram para que aquelas perseguições espirituais fossem potencializadas em sua vida. Seja no espiritismo, na Umbanda, o que aconteceu na vida dela vai deixar você assim de boca aberta. Porque sabe o que de maneira surpreendente o Senhor fez? Ele usou algo muito poderoso para fazer aquelas visões cessarem, mas não só isso, para que ela pudesse acessar a verdade de quem era Deus e do quanto ele tinha, ao invés de opressão e angústia, paz e uma nova história para que ela pudesse viver a plenitude dele. Então, nesse podcast, você vai ser sim edificadíssimo, edificadíssima, e vai se ver assim em momentos que você vai imaginar, meu Deus, eu não fazia ideia. Bom, não vou dar mais spoiler e eu vou apresentar a nossa entrevistada. Antes disso, me permita apresentar-me. Eu sou Ediomari Nóbrega e eu tenho conduzido esse podcast para que você seja edificado através de testemunhos que vão fortalecer a sua fé, mas também vão te conscientizar sobre a realidade do reino espiritual, uma vez que eu tenho ativado pessoas para essa realidade, seja para resistir aos ataques do inimigo na batalha espiritual, seja para buscar o enchimento do Espírito Santo, que nos fortalece com graça, com poder, com unção, para nos fazer vitoriosos, para nos conduzir no caminho que nos levará à vida plena. Enfim, eu tenho atuado muito nessa área e então pessoas têm vindo aqui com as suas experiências e eu tenho certeza de que você tem sido edificado, não só com as experiências compartilhadas, com o ensino que eu sempre tento alinhavar ali entre os testemunhos, mas eu sou Ediomari Nóbrega com essa missão nesse podcast. E hoje, quem está comigo é Kelly. E o que é que Kelly viveu? Eu também vou conhecer parte do testemunho dela agora. Então, eu também vou ser surpreendida como você. Conheçam aqui agora nossa querida Kelly. Apresento a vocês. Seja bem-vinda! Que coisa maravilhosa. Ai, gente, que alegria, que alegria. Eu me chamo Kelly, filha amada do meu Senhor, chamada para ser mãe, esposa, sou mãe de 2 crianças, um pré-adolescente e uma bebezinha de 1 aninho, sou esposa e tenho uma função de liderança no meu trabalho há 20 anos como líder, de uma equipe muito, muito boa, graças a Deus. Graças a Deus. E agora estamos aqui para conversar um pouquinho. Ai, Kelly, eu estou aqui. Primeiro, deixa eu lhe explicar como é que você chegou Sim. aqui, né? Uhum. Eu lhe conheci ali na Zoe, em seminários. Você fez um seminário ou foi mais de um? Não, eu fiz todos. Já fez todos? Então já fez o de Já fiz de libertação? libertação, depois fiz o como águias, depois eu fiz o do Espírito Santo, depois eu fiz o libertação de novo, para completar. Meu Deus! Para completar. Para completar que o negócio foi pesado. Foi, o negócio foi pesado. Graças a Deus. E aí alguém me disse, pastora, você tem que ouvir o testemunho de Kelly, é muito forte, é uma coisa linda. E algumas pessoas me disseram. E a última disse assim, eu me emocionei tanto, tudo que ela queria era conhecer Deus. Mas nessa busca por conhecê-lo, ela acabou conhecendo, sim, um mundo de engano, onde espíritos malignos operam, onde há uma troca ali, ao invés de Jesus como Senhor, Salvador que transforma vidas, um mestre de luz junto com outros espíritos de luz que sabemos que
que são entidades malignas sim. realmente, que enganam, e você esteve nesse contexto de Sim. engano por muito tempo. Muito. Como é que isso começou? Por que você chegou a esse lugar? Esse desejo de Deus, mas também dessas visões que te atormentavam. Conta pra gente, para quem está nos acompanhando, entender isso. Olha, desde que eu me entendo por gente, assim, desde criança mesmo que eu tinha essas visões muito perturbadoras. Nunca eram tão reais que parecesse de verdade mesmo, assim, de carne e osso, né? E aí eu fui uma criança que tinha muito medo, eu sempre cresci aquela criança medrosa, sabe? Pra ir no banheiro eu tinha que chamar minhas irmãs para irem junto, porque eu não conseguia ir sozinha, porque era o tempo todo dessa maneira, né? E aí, quando você comenta com um e com o outro sobre esse assunto, as pessoas sempre tendem a te levar para o ocultismo, para o espiritismo. Sim. Fala, não, é porque isso que você tem é um dom, porque você é médium, você tem que Ai. desenvolver. E eu não queria desenvolver, a minha intenção não era desenvolver, minha intenção era que cessasse, Sim. né? Porque era Mas angustiante. porque era muito ruim você tá era qualquer lugar, não precisava ser um lugar específico, era qualquer canto que eu tivesse, eu levava um susto com alguma coisa perto de mim. Meu Deus. Ô, Kelly, né? você lembra uma situação assim mais chocante que assim te chegou a te desesperar? Já. Muitas, muitas, muitas. Conta uma pra gente ter uma ideia, quem não vive essa realidade. Olha, teve uma situação que eu tava no trabalho e uma colega de trabalho chegava, começou a conversar comigo, tudo, e aí, hora que eu olhei para ela, eu via uma pessoa, um rapaz do lado dela, era uma pessoa com forma humana, né? Era um rapaz, e ele tava com um afundamento craniano assim. Como se ele tivesse metade só do rosto, porque o resto estava afundado. E aquilo eu ficava assim, falei, meu Deus, o que é isso? Meu Deus. E aí ela pegou, foi, e a gente conversando, eu perguntei, falou assim, você tem algum conhecido seu que sofreu algum acidente? Eu perguntei. Aí ela ficou pálida, né? Falou assim, sim, meu irmão. Aí eu falei assim, o que aconteceu com ele? Ele falou assim, ele acho que numa briga, numa coisa assim, ele foi espancado. Então ele morreu com um afundamento craniano, porque espancaram ele com um caibro. Meu Deus. E aí, isso aí é um dos, né? Aí fora que ela falou assim, por que você tá vendo? Aí... Ai, Deus, você disse, tô, Tô, e aí a pessoa aí é meu pronto, irmão. é meu irmão. Isso. É algo que as pessoas... Eu venho também de uma família em que existia esse ensino de que você desenvolve uma mediunidade porque o que você está vendo são espíritos das pessoas que vocês amavam, que a gente amava e que fica nesse mundo porque está ligado, então a gente precisa desenvolver essa mediunidade para que possa ver esse tratamento, essas conversas até que ele vá e aí reencarna. E isso é tão contrário ao ensino das Escrituras, quando fala que após a morte segue-se o juízo, e que essas visões, na verdade, não são as pessoas que morreram e estão ali falando, são demônios que conhecem as realidades vividas e facilmente cooptam pessoas. Porque o seu amado, você está vendo, ele está falando comigo, você fica naquela prisão, completamente cooptado por aquela entidade que sabe o passado, sabe os acontecimentos. Meu Deus, Kelly, que coisa. E aí, então, isso acontecia constantemente. Qual o passo que você dá diante disso? Aí foi quando... Você não tem essa consciência do que eu estou dizendo agora? Não, do Senhor de jeito nenhum, não tinha consciência nenhuma. Tudo que eu entendia que era... Começou nessa linha, aí você vai procurando, um vai te ensinando, outro vai falando, não, você tem que ir. Aí eu comecei a frequentar o centro espírita, comecei a ler livros e comecei a me aprofundar. Porém, era aquela coisa, falavam para mim assim, não, mas isso aí é um dom, isso aí vai te ajudar. Como que era dom se eu não tinha paz em momento nenhum? Importante pontuar isso. Não tinha, não tinha tranquilidade, era um medo, um gelo que eu sentia aqui assim, que não era um gelo de frio igual, tipo assim, era um gelo que parecia que o coração
Não dá nem para explicar. Não dá para explicar. De tão ruim que era a sensação. E isso independente se diziam, se esses espíritos que apareciam, esses demônios que apareciam, poderiam estar numa característica ruim, né? Monstruosa. Assim, quando aparecia aqueles que pareciam todo emplumados de branco, de luzes, brilhosos, assim, bem com uma aparência bonita, eu tinha o mesmo sentimento. Aí eu ficava, gente, por quê? Se ele é do bem, aí eu ficava, se é do bem, por que eu sinto medo? Porque depois você começa a ver também esses que Os eram os de luz. Isso, os de luz, porque até então eu ficava vendo só as carcaças, né? As carcaças lá naquele meio, e depois, quando eu comecei a frequentar o centro, aí eles se apresentam de outra maneira, porque eles querem te aprisionar, né? Exatamente. Aí mostra o feio, depois vem o mostra bonito. Só que você, dentro de você, você tem o discernimento, mesmo que não saiba, mas essa coisa ruim. Exatamente, eu achava esquisito demais. Eu falava assim, gente, não é possível. Por que é assim? Se eu tenho medo. Não, aí ficava sempre aquele mesmo discurso. Não, mas é assim mesmo, é que eu não sei o quê. Aí eu... Tem algo que não bate, tem algo que não bate. Mas aí mesmo assim, você vai se levando, né? Porque eles aliviam, davam alívio, eu parava de ver os feios, aí eu passava a ver só os bonitos. Aí os bonitos, pelo menos eu ficava com medo, mas pelo menos era bonito. Meu Deus, hoje tu ri, né? Tem que rir, viu? Tem que rir, porque olha... E aí ficava naquela mistura do ruim com o bom, porque você acaba ficando para aprisionar mesmo, né? Porque se eu tivesse ali dentro, envolvida ali, eu ia estar vendo os bons, e os bons ia estar ali dentro, ia estar contido, e aí os ruins que eu visse do lado de fora eu podia levar lá para dentro para poder ajudar. E aí quando eu meio que falava assim, não, mas já tá bom, eu não me submetia tanto às coisas que eles queriam, aí eu me afastava um pouquinho, eu deixava de ver os bons, voltava a ver os ruins de novo, com muita frequência, ao ponto de chegar até mim mesmo, de me atacar, já teve ocasiões, por exemplo, de eu estar dormindo e eu acordar com um demônio, um espírito, obsessor, né, me sufocando, né? Me sufocando, eu ver assim, ó, com a mão assim, ó, aqui assim em mim, e aí eu acordar com um aqui em cima. E aí, a hora que você vai, chama pelos espíritos superiores. Aí fica aquela, sabe? E nada disso lhe trazendo paz. Nada, não tinha. Nem diante daqueles malignos, nem diante dos que aparentemente eram bons. Eram bons. Isso já é uma sinalização tão forte, não é? De que se não há paz, se há um medo, se há essa angústia, esse gelo que você falava sentir, que falta o ar, que dá aquele pavor, é típico da presença demoníaca, é muito típico. Essa sinalização, a gente sabe que é... Eu não tinha visão aberta, por exemplo, mas eu era atacada à noite desse mesmo jeito. Então, sufocamento, o peso, sabendo que tinha algo, corpo gelado, mas a sensação é de desespero, uma sensação muito ruim, muito ruim. Isso te acompanhou dentro do centro, e quando você quis romper com isso, você me falava aqui antes que sempre tinha uma fala de que se você rompesse a coisa ia piorar, porque você tinha que continuar para sempre. Como era isso, Kelly? Aí eu não aceitava muito esse discurso, não. A hora que vinham falar assim comigo, não, mas se você parar, eles vão vir tudo atrás de mim. Eu falei assim, atrás de mim não vem não, eu já falo. Atrás de mim não, porque o corpo é meu. Olha só o meu discurso, olha como é que você vê como que você é enganada, né? Eu falo assim, o corpo é meu, então eu vou emprestar o meu corpo quando eu quiser emprestar, não vai ser quando eles querem ou quando eles desejam que fosse assim e tudo. Não, então eu não quero, não vai ter mais. Porque nessa época você já então recebia essas entidades? Já, eu autorizava a ser veículo. Ai, meu Deus. Tanto na Umbanda, né, com os orixás, né? Tanto no kardecismo, que era para doutrinar as pessoas que tinham morrido, que precisavam ter consciência, né, daquilo. Aí era nessa pegada. E você me dizia que você tinha uma exigência, você permitia que usassem seu corpo, mas você tinha uma exigência que você fazia. Sim, eu falava assim, olha, tá bom. Porque assim, eu queria, no fundo, e sempre falei que eu queria que cessasse. E eu falava assim, mas isso não vai acabar nunca. Eu vou ver o resto da minha vida vendo esse povo desse jeito, eu não quero ajudar ninguém.
E falava, não, Kelly, isso aí você nasceu com isso, é pro resto da vida. Aí eu falava assim, então tá bom. Então, já que eu sou obrigada a, então eu vou. Mas desde que eu não perca a minha consciência. Eu quero estar consciente o tempo inteiro. Então, eu quero saber o que é que estão falando, se estão andando, se não está andando. Eu não quero que o meu corpo, eu não quero ficar sem saber o que é que está acontecendo. E assim foi. Então, eu achava que eu tinha um domínio sobre os demônios. Sim. Ai, Meu gente, Deus, que tristeza. meu Deus. Eu achava que eu tinha um domínio, porque já que eu podia ficar, que eu ficava consciente e não inconsciente, então eu achava que eu poderia, e querendo ou não, eu dava autorização, né? Falei assim, olha, não, então você pode vir agora, ou você não pode vir. Meu Deus. E quando é que isso muda, Kelly? Quando é aquela mesma situação. Eu não sentia paz em minuto nenhum. Tá. E aí eu falei assim, gente, tá passando o tempo. Isso aí foi coisa de 10 anos. Nossa. 10 anos. E sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito. E aí eu falava assim, gente, eu nunca vou ter paz na vida, não. Então, quer dizer, eu nunca vou ter paz? Vai ser sempre desse jeito? Eu sempre vou ficar nessa angústia, eu vou ficar nesse medo? É o tempo todo? Aí foi quando eu falei assim, eu não quero mais. Aí foi quando eu pedi para me afastar. E aí, nesse meio tempo de me afastar, eu fui transferida o Senhor me tirou daquele ambiente, porque eu creio hoje, vejo que as coisas do Senhor é tão maravilhosas, acho que Ele precisava realmente me tirar daquele meio para que eu me desconectasse totalmente das pessoas, do meu convívio, né? Meus amigos eram todos conhecidos, né? Conheciam, que frequentavam, namoravam, tudo era em torno, né? E aí foi quando eu me mudei, além de eu falar que eu não queria mais, aí houve a oportunidade de ser transferida para outro estado. Aí eu peguei e aceitei ser transferida para outro estado e me desvinculei totalmente. Só que aquele vazio, era um vazio que não tinha explicação. Eu falava assim, gente, cadê Deus? Eu ficava, onde que está Deus? Eu falei assim, Deus não está lá, no espiritismo, onde eu estava, conversava com os espíritos de luz. E não está ali, onde é que está Deus? Aí foi quando eu fiquei meio revoltada, sabe? Assim, não, eu quero conversar agora com Deus. Se não for com Deus, eu não vou conversar com ninguém. Não quero saber de intermediários. Então, não quero mais espiritismo, porque espiritismo eu tenho que falar com o espírito para poder falar de Deus. Aí, se eu vou na igreja católica, que eu peguei e fui, né, para a igreja católica também, porque querendo ou não, eu cresci no catolicismo de criança, né? Fui batizada e tudo, né? Mas aí eu ia para a igreja católica, era santo, era padre, eu falava assim, eu não quero falar com santo, eu quero falar com Deus. Quem é? No entanto que a minha ignorância era tanta, era tanta a ignorância, que eu falava que eu não queria falar nem com Jesus, porque eu falava assim que Jesus é intermediário também. Eu não quero falar com ele, eu quero falar, ele é filho, não é Deus, eu quero falar com Deus. Olha só. E aí eu fui trabalhar num local que tinha várias pessoas que eram evangélicas. Eita. E aí teve uma menininha lá, gente, essa menininha, ela deve ter orado tanto por mim, ela é tão maravilhosa essa menina. E aí, num aniversário, ela me deu uma Bíblia de presente. Aí eu peguei, fui ganhei, falei, tá bom, obrigada, né, agradeci tudo. E aí, naquela meia história de ficar, onde que Deus tá, onde Deus tá, e eu tinha uma biblioteca de livros ocultistas, tudo. Aí eu falei, gente, de tudo isso que eu já fiz, que eu já olhei, que eu já busquei, eu só não li a Bíblia ainda. Meu Deus. Ou seja, assim, tinha uma biblioteca, já tinha lido de tudo, e a Bíblia, você no Brasil, num lugar, um dos países que mais se vende Bíblia, mas não tinha acessado as Escrituras. Que coisa. Nunca. Como tem pessoas assim à nossa volta, que a gente acha, às vezes eu vejo, Kelly, que as pessoas acham assim, por ser brasileiro, então todo mundo tem acesso às Escrituras, então conhece as Escrituras, conhece o que está lá no texto bíblico. Não é assim. E nós, como cristãos, acabamos não fazendo o que sua colega de trabalho fez. Que ato simples. Olha, eu vou te dar uma Bíblia. De presente. Meu Deus, como isso é simples, como a gente poderia fazer mais, Kelly. Acho que tinha que distribuir. Não é? Fazer uma distribuição. A gente tem ministérios como os Gideões de oração, que eles entregam aqueles novos testamentos que ficam em hotéis. Mas nós mesmos, no nosso ambiente de trabalho, quer dizer, imagina, a gente consegue imaginar que a gente vai dar uma Bíblia por mês para alguém. Tem Bíblia de todo preço, de todo valor. Tem. Mas o que Deus pode fazer com as Escrituras na mão de alguém que deseja ouvi-lo, fez com você. Como é que foi isso? Você
Você ficou com aquela Bíblia e, enfim, você abriu. Como é que foi enfim, isso? Eu abri a Bíblia. Mas aí eu peguei ele como um livro, porque para mim ia ser um livro. Eu falei assim, não, eu vou ler esse livro, né? Aí catei. Aí eu comecei a ler do começo, né? De Gênesis para frente. Aí você começa a ler. Eu falei assim, gente, eu não tô entendendo nada. E agora? Aí foi quando eu procurei um ex-namorado de uma prima minha que cresceu no berço evangélico. Liguei para ele e falei, olha, eu quero começar a ler a Bíblia. E assim, é tão engraçado que assim, como que são as coisas, e isso é muito ruim, né? Quando eu pensava em Bíblia, quando eu pensei em Bíblia, a única referência de Bíblia que eu tinha na minha mente era evangélicos. Meu Deus. Que tipo assim, então, quem manja de Bíblia é evangélico. Então, quer dizer, eu percebi isso, que no Espiritismo ninguém manjava de Bíblia, no catolicismo ninguém manjava de Bíblia, mas evangélico ele manja de Bíblia. Então, eu vou perguntar para ele. Aí foi quando ele falou, Kelly, eu falei, eu quero ler, por onde que eu começo? Aí eu falei, mas eu não quero saber sua opinião, porque e o medo, né, de um cara me converter. Sim. Falei, eu não quero saber sua opinião, quero só que você me diga onde é que eu vou, porque eu quero conversar. Eu quero ler, e se Deus tiver que falar comigo, ele vai falar comigo ali. Eu não aceito ler outra coisa a não ser a Bíblia agora daqui para frente. Porque eu cansei, não quero mais ouvir nada. Aí ele falou, Kelly, então começa pelo Novo Testamento e depois você vai para o Antigo. Eu falei, então tá bom. Peguei, fui lá e comecei. Pelo Novo Testamento, fui lendo e tal, e aquela coisa, e fiquei assim, falei, gente, quem é esse Jesus? Ai, que coisa linda. Eu fiquei apaixonada, falei, meu Deus, era sério, eu ficava assim, gente, como eu queria casar com um homem desse, eu ficava... Porque ele era tão apaixonante, ler, falar sobre Jesus, eu falava, gente, como inteligente. Que homem, gente, esse homem é maravilhoso. Que homem maravilhoso. Por quê? E na minha mente, eu ainda não tinha entendido quem era Jesus. Eu estava lendo uma história, né? De um homem. Especial. Especial, exatamente, que era um homem evoluído. Porque até então eu ainda tinha aquele pensamento e tinha a doutrina do Espiritismo estava na minha mente. Então Jesus era um cara evoluído, um cara que já deve ter reencarnado na minha cabeça, já deve ter reencarnado 300 milhões de vezes. Meu Deus, olha isso. Na minha cabeça, quando eu li a parte de que ele ressuscitou, eu não conseguia entender de que ele tinha ressuscitado de carne e osso. Para mim, aquele era uma metáfora. Eu falei assim, gente, isso daí é o espírito dele que ressuscitou e ele tá, né? As pessoas viram o espírito. Viram um espírito, né? Na minha mente, Sim. né? Porém, depois que eu fui entender mais para frente, depois eu continuando lendo tudo, né? Que eu fui entender. Edi, quando eu comecei a ler, eu achei muito esquisito. Mas eu não conseguia associar ainda que era por conta da palavra. Depois é que eu fui entendendo, né? As visões cessaram. Meu Deus, calma, peraí. Só lendo as Só de eu ter escrituras. começado. Meu Deus. Começado, gente. Isso que eu fico emocionada e penso, porque assim, eu ainda estava na ignorância. Meu Deus. Eu ainda nem sabia que Jesus era Deus. Que Jesus era Deus. Eu nem sabia que Jesus era Deus. Meu Deus. Mas as visões cessaram. Meu Deus. Eu não via. No entanto, que eu achava esquisito. Porque era tão comum eu ver que às vezes eu fingia que não estava vendo um demônio. Sim. Porque era normal, eu estava do lado da pessoa, daqui a pouco eu vi um bicho do lado da pessoa, eu ignorava, continuava conversando com a pessoa, deixa o bicho lá, não tenho nada a ver com a vida do bicho, deixa ele. E aí eu parei de ver, não via mais, aí eu achava esquisito, eu falava assim, gente, que estranho, né? Por que será que eu não estou vendo mais? Que coisa e aí, linda. aí eu fui continuando, fui lendo, continuei na leitura e tal, e aí começa, né, as guerras, porque você começa a ler, depois eu parava. Aí eu lembro que eu agarrei só nos evangelhos. Quando foi pra frente de Atos em diante, eu já dei aquela agarrada, eu não conseguia terminar. Eita. Não ia, sabe? Tipo assim, eu já comecei... O que eu pensava? A hora que eu fui pro Atos dos Apóstolos, olha, gente, eu achava assim, eu falava, não, esses caras aí estão tudo forçado. Meu Deus. Ai, esses caras aí são forçados, porque assim, eles não vão conseguir fazer o que Jesus fazia. Porque o cara era Jesus, não era mais ninguém. Meu Deus. Pra mim, o cara é Jesus, gente. Então eu vou ficar só nos evangelhos porque eu quero saber só de Jesus. Eu não quero saber dos outros, porque pra mim os outros eles estão forçando. Isso aí não tem como não. Olha. Ai, e aí, Kelly? Como foi que isso foi mudando? Aí foi mudando quando? Ou aconteceu alguma coisa, ou foi um processo, ou teve aquele momento,
Não, Não. aí não, aí eu fiquei só nesse. As visões cessaram, eu vi que eu estava mais. Não estava vendo os bichos mais, aquela coisa toda, mas o vazio ainda continuava. Tá. Aí foi quando eu mudei de novo, aí recebi uma outra proposta para mudar de estado do Eita, trabalho. Aí eu saí de um estado e vim aqui para João Pessoa. meu Deus. Aí eu estava nesse processo ainda. Aí quando eu vim para João Pessoa, e aí começou tudo de novo, aquele peso. E aí veio aquela sensação assim, quem eu sou? Começou a vir assim, quem é você? Quem é a Kelly? A Kelly é para quê? Qual que é a função da Kelly na Terra? Ei, Se a Kelly morresse hoje, ia fazer alguma diferença ou não faria diferença? Por que a Kelly tá aqui? Quem eu sou? Tipo assim, como se eu tivesse perdido totalmente a minha identidade. e você sabia que eu acredito que o próprio Espírito de Deus vai nos inquietar com essas questões. Pode ser uma sataneira, algum ser maligno lançando que o Senhor transforma isso para nos revelar identidade e propósito. Porque quem vive sem essa consciência de identidade e de propósito, a vida não tem sentido. Não tem. A vida é só mais um dia onde aquele vazio vai me fazer buscar em dinheiro, ou em algum poder, ou em sexo, e aí vai, cada um com algo que não é nem que adormece, mas anestesia um pouco, depois você volta para a realidade, e aí? Mas seguir Jesus, viver o plano de Deus, tem a ver primordialmente com saber quem sou, porque ele nos cria com uma identidade muito única. Essa unicidade é uma característica muito forte. Então, somos únicos, inigualáveis, incomparáveis, e ele tem um plano muito específico. E enquanto a gente não descobrir quem a gente é nele e o propósito dele específico para as nossas vidas, a gente fica patinando. Então, precisa parar mesmo para pensar nisso. Para! Eu quero te revelar a tua identidade. Eu quero revelar que tem um propósito para a sua vida. E foi bem assim É mesmo. bem-vinda essa angústia nesse sentido. Aí foi quando eu falei assim, não, gente, porque assim? Eu falei, eu vou procurar um psicólogo, cara, porque eu não sei. Eu falei, pra que eu tô aqui? Eu falei, eu vou procurar um psicólogo. Aí lá vai eu, né? Usar as táticas do espiritismo, né? Porque eu ainda tava muito enraigada ali, né? Que negócio enraizado na minha mente ainda o espiritismo. E aí, como o Edi, é tão triste isso, e eu vejo, eu fico triste, mas o Senhor já me perdoou disso, eu tenho certeza, porque assim, como espírito de adivinhação, os demônios de adivinhação, tudo ficava do meu lado, então assim, eu conseguia tirar o raio-x de qualquer pessoa só de olhar a foto dela. Meu Deus. Se eu chegasse e a pessoa me mostrasse uma foto, eu olhava, eu fazia tudo, parecia que a pessoa, eu inundava a pessoa ficava nua na minha frente ali, só pela foto, eu sabia tudo da vida dela. E aí, por conta disso, eu falava assim, gente, eu não vou querer passar com qualquer psicóloga, olha só. Então, eu não vou me consultar com um psicólogo que seja pior do que eu. Se a pessoa tá lá toda perturbada, toda cheia de coisa ruim perto dela, eu não quero tratar com uma pessoa dessa. Então, eu fui lá no Google e comecei a pesquisar os psicólogos daqui de João Pessoa. E aí, o que tinha foto, eu parava para olhar. O que não tinha foto, eu pulava. E aí, nessa de eu procurar, eu vi uma psicóloga. Aí eu olhava assim e falava, gente, que esquisito, eu não tô vendo nada nessa mulher. Meu Deus, meu Deus. Falei, eu não tô vendo nada nessa mulher. Por que eu não tô vendo nada nessa mulher? Eu não vejo nada da vida dela, por quê? Eu falei assim, então já que eu não tô vendo nada, então ela não deve ter nada, né? Então vai essa. Aí, é uma irmã em Cristo. Não. Tu já pensou, Kelly? Uma irmã. Porque, Edi, no meio dessa vida toda de visão que eu tinha crente que eu não via nada. E eu vi um símbolo na testa do crente. Meu Deus, Kelly. E tinha outros que, tipo assim, você é crente nada, você é crente de Araque. Mas tinha outros que eu olhava, eu não via nada na pessoa, em torno da pessoa, nada da vida dela, e eu via só um símbolo. E aí depois eu lendo a palavra, nós não somos marcados? Meu Deus, que mistérios que a gente tem que aprofundar.
Que coisa, Kelly. E aí eu lendo depois, a hora que eu fui me aprofundando e lendo Sim. cada vez mais, a hora que eu li lá o alfa e o ômega, e eu procurei o símbolo de alfa e ômega, é o que eu via na testa dos cristãos, viu, o Edi? Meu Deus. Que coisa. O alfa e o ômega. Olha, eu fico coisa. emocionada, porque assim... Mas você não era convertida ainda. Não era, eu só não entendia o que era aquilo na testa da Meu pessoa. Eu Deus. falava, gente, por que Meu Deus. E tá, eu escolhi a Ai, psicóloga, não vi nada, né? Eu falei, então vai ser essa, porque não tem nada, então ela deve ser boa, né? E aí, marquei minha consulta e fui. Aí comecei a me passar com ela. Eu lembro que eu comecei em fevereiro de 2019 a me consultar com ela. Em maio de 2019 eu já estava me batizando. Ai, que coisa linda, que coisa linda. Olha só, quando foi em fevereiro que eu comecei a me consultar, cheguei na frente dela e falou assim, ai, Kelly, né? Não, né? Aquela coisa. E assim, eu peguei, já fui logo, já Abrindo tudo. Falei assim, olha, é o seguinte, eu não sei quem eu sou, o que eu tô, o que eu tô fazendo, para que eu existo, onde que eu tô em que planeta é esse, não sei nem que planeta eu tô. E aí foi aquela vazio existencial, profundo. Um vazio, assim, que eu acho que se eu morresse hoje, eu acho que ninguém ia sentir nem falta. Meu Deus. Porque eu não vejo nada. Mas que bom que você chegou nesse ponto. Eu acho que o pior são pessoas que vão vivendo a vida sem essa consciência de que quem sou eu, repito, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito? Pessoas que não fazem essa pergunta e não se inquietam com isso, Kelly, não vão encontrar resposta. Porque elas só seguem anestesiadas mesmo na vida, adormecidas. Então, meu Deus, que glória a Deus que veio essa angústia para você fazer essa pergunta para você. Exatamente. E Deus ainda preparou um instrumento para te ajudar. Meu Deus, uma irmã mesmo. E aí eu, fora que eu sentei na mesa com a psicóloga, comecei a conversar e tal, falando, eu falei, olha, não sei quem eu sou. E aí começou, né, o decorrer da consulta. Sim. E tudo mais, foi passando um dia, passando outro, né, e aquela mesma coisa, não sei quem eu sou. Aí num belo dia, a hora que eu virei assim pra ela fortemente, falei assim, eu não sei, se eu morresse hoje, eu acho que não ia fazer diferença pra ninguém, porque eu não vejo o porquê que eu tô aqui. Aí foi a hora que ela virou pra mim e falou assim, não, Kelly, você tem um porquê aqui sim. Aí eu falei assim, qual? Falei assim, você foi criada por um senhor. A hora que ela falou, eu fico emocionada. Você foi criada por um senhor. Você é filha amada. A hora que ela falou, você é filha amada. Nossa, Di. Aquilo foi, pra mim, sabe quando parece que sai um peso? Meu Deus, meu Deus. A verdade que liberta. Foi assim, de um jeito tão libertador, que ela falou, você é filha amada de um Deus, de um Senhor que criou tudo, o céu e a terra. Parece que foi assim, ó. Meu Deus. Ganhei na loteria. Porque foi assim, parece que foi assim, ó. Pá, sabe quando parece que cai, cai a cegueira, tudo assim. Aí antes, quando ela falou pra mim, aí eu peguei e falei, é mesmo? Aí ela falou assim, é. E ela falava com tanta convicção aquilo, porque é convicção, isso é verdade, né? Que aí eu peguei e falei assim, nossa, você acredita que eu comecei a ler a Bíblia? Quando eu falei isso pra ela, foi ela, aí que hora que ela entrou. Ai, Kelly, então vai lendo, vai. Aí foi. Nisso foi. Isso foi indo. Foi indo. E aí eu já tinha, aí os ataques começaram a piorar. Nessa hora que você tá perto de descobrir. Exatamente, começou a piorar, porque eu não tinha as visões, mas aí eu era atacada, eu tinha pesadelo. Meu Deus. Pesadelo a ponto de me arrastarem na cama. Meu Deus. Sabe que eles falavam que você acordasse puxar você da cama. Uhum. E aí eu se acordasse e falasse assim, e aí vinha assim na tua mente, você quer voltar a me ver? Aí eu ficava assim, de onde que é isso? Você quer voltar a me ver? Meu Deus. Meu Deus. E aí aquilo começou a me dar medo, eu comecei a ficar com medo, eu entrei numa paranoia de medo, que eu não conseguia, eu queria dormir com a luz meio acesa, meu marido, eu dormia agarrada no meu marido, aí é bom, né? Aí, mas era assim, era medo, eu comecei a sentir medo. E aí aquela sensação de que tinha alguma coisa me vendo, me perseguindo, me olhando, mas eu não conseguia ver, né? Porque eu não via mais nada. Mas eu sabia que tinha alguma coisa ali, aí atacava por sonho. Sim. E aí vinha na minha mente, você quer voltar a me ver? Só vinha assim, você quer voltar a me ver? Eu falava assim, Deus, gente, que voltar a me ver? Deus, que perseguição. Exatamente. E aí eu levei isso pra psicóloga.
Mas eu levei assim porque o Senhor me inquietou muito de falar para ela, que eu ficava assim, para que eu vou falar isso para psicóloga? Ela vai achar que eu sou doida. Eu falo, olha, eu tô vendo aqui uns bichos que não sei o quê, não tinha nem sentido, né? Mas aí o Senhor me inquietou tanto que eu peguei, fui e falei, comentei com ela, falei assim, eu tô com medo. Cara, que eu falava, eu tô com medo. Ela fala, você tá com medo de quê, Kelly? Aí eu falei assim, então, sabe o que que é? Aí eu peguei e fui, contei toda a questão das visões que eu via, do meu envolvimento, contei, até então eu não tinha contado isso para ela. E aí eu falei assim, mas Kelly, você vê ainda? Eu falei, não, eu não vejo mais, eu não vou inocência. Não vejo mais. Ela falou assim, depois eu vou dizer para você por que você não vê mais. Aí eu falei assim, por quê? Eu falei assim, porque você começou a ler a palavra. A hora que ela falou que era porque eu tinha começado a ler a palavra, aí ela já engatou, aí eu já confessei o Senhor ali ela já me esmiuçou o Senhor. Meu Deus, que coisa linda! Por isso que o Conselho de Psicologia quer calar os psicólogos, custe o que custar. Ela falou do Senhor. Quem era Jesus? Falou assim, Kelly, aqui, ó, você não vê mais, é porque você é filha amada do Senhor, Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, foi Ele que foi para a cruz. E aí ela começou e fez eu confessar, eu confessei o Senhor. Ela falou assim, você crê que ela ficava assim? Você crê que Jesus Cristo ressuscitou? Eu falei, eu creio, eu ficava assim. Ou seja, ela não estava lhe manipulando, não. Mas você deu essa abertura a partir de que você contou que estava lendo as Escrituras e ela pôde dizer, tá aqui, Jesus é esse, você quer? E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ela falou isso para mim, e aí eu descobri quem era verdadeiramente Jesus, que é o meu Salvador, Aleluia. O meu libertador, Aleluia. Aquele que me tirou de tudo isso, Edi, não teve como não. Não teve como eu falar assim, eu negar e falar que não era, porque eu deixei de ver. Era tudo que eu mais queria, que eu mais pedia para Deus, era que eu não visse mais nada daquilo. A hora que ela falou que era porque eu estava lendo e que era Jesus, o meu Salvador, que era por conta dele, que era tudo isso estava acontecendo, Edi não teve mais para ninguém não, minha filha. Eu só faltei andar com a Bíblia debaixo do braço. Oh, Jesus. Meu negócio era andar com a Bíblia debaixo do braço, se eu pudesse. Eita, acho que eu colocava assim, ó, na testa e ficava lendo. Ia ler a palavra. E aí foi quando eu comecei a cair na Bíblia. E aí eu lia. E aí já passava. E eu já não conseguia, era o tempo todo. Era de manhã, de tarde, de noite. Era indo trabalhar, era escutando. Era o tempo todo. Eu não queria ouvir outra coisa. Eu não queria saber de falar de mais nada que não fosse da palavra. Meu Deus, que coisa linda. É o primeiro amor, é o chamado primeiro amor. A gente só quer Jesus, só quer ouvir o que a palavra tem a respeito dele. Aí você já quer também conhecer mais, o que era antes, o que era depois, enfim, você está mergulhada nessa realidade. E aí eu fui lendo, gente, e assim, e o Senhor sabia, o Senhor sabe, né, que por conta de toda essa enganação que eu vivi durante todo esse tempo, era Ele que tinha que falar comigo, não adiantava pôr outra coisa, outro canal, outro meio para falar comigo, se não fosse através das Escrituras. Então, tudo que o Senhor conversava comigo era na palavra. Ai, que lindo. Tipo, eu tava lá ouvindo, daqui a pouco, vinha a palavra, aí eu, nossa, é isso? Nossa, que você quer? Eu já ficava louca. Meu Deus. E é como se ele começasse a lhe explicar coisas. Você sente isso? Então faz uma leitura. Quando a gente diz que a palavra é viva, você faz a leitura de algo, aí vem uma explicação. Você, meu Deus, isso está aqui mesmo? Como é que eu não tinha visto? Como é que eu não tinha... Edi, olha só, aí depois, isso foi, né, fevereiro, quando foi antes de maio. E eu assim, Senhor, que maravilha, então eu nunca mais vou ver. Ai, que lindo, Senhor. Nossa, eu fiquei apaixonada. Falei, Jesus, então me fala, Jesus, o que é que eu preciso fazer? Me diga o que eu preciso fazer para que nunca mais, eu nunca mais sirva para nenhum deles, que nenhum deles tenha acesso a mim, que nenhum deles chegue perto de mim, que eles não tenham nunca mais acesso a mim. Falei, o que eu preciso fazer? Aí nisso eu estava em Atos. Estava lendo Atos. Eita! Estava lendo Atos. E aí eu estava Atos 8. Ainda ontem na aula, quando a gente estava na aula, ontem com a Raíssa, e aí ela estava fazendo uma recapitulação. Isso, exatamente. E aí teve lá uma parte para falar de Atos 8. Na hora eu lembrei, né? E aí eu em Atos 8, aí eu escutei, e eu ia trabalhando, escutando, né? Aí escutei Atos 8, aí eu pulava pro 9, o Senhor me conselhava assim, leia, escute de novo. Aí eu voltava pro 8. Escutava.
escute de novo. Aí eu escutava, eu falei assim, Senhor, o que é que o Senhor está querendo dizer para mim nesse Atos 8 que eu não estou vendo, que o Senhor está pedindo para eu voltar? Eu já escutei 4 vezes e eu ainda não captei o que é a mensagem que eu não estou entendendo, né? Aí foi quando eu escutando, daqui a pouco só fala assim, do eunuco, Felipe sai, vai encontrar o eunuco está lendo a palavra, o Felipe revela Jesus para o eunuco fala, o que eu preciso? Aí ele fala, você precisa ser batizado. Meu Deus. Aí só veio assim, eu preciso me batizar, é isso? Senhor, eu quero me batizar, que agora eu vou me batizar, que eu quero me batizar. Porque você estava sem igreja, você não estava indo em nenhuma igreja, não tinha essa exatamente, instrução. Não tinha. Meu Deus. Aí você vê que Meu foi Deus. tudo. Essa minha história com o Senhor que eu conto, era eu e ele, Edi. Ai, que coisa linda, isso é lindo. Era eu e ele, porque eu queria era ele, eu não queria mais nada. Ai, que lindo. Aí vou ter que me batizar. Eu falei, Senhor, e agora? Vou me batizar como, então? Porque eu vou chegar num pastor, vou chegar num padre, eu vou falar assim, eu preciso me batizar de novo. Como é que vai ser isso daí? Como vai ser? Aí o Senhor fala, converse com ela, que era com a psicóloga. Sim. Fale com ela que ela vai resolver isso pra você. Aí eu falei, como que eu vou chegar? Ela falou, olha, o Senhor falou pra mim, através da palavra, que era pra você dar um jeito de me batizar. Meu Deus. Aí numa das sessões, tudo mais, eu vou e converso com ela. Falo assim, olha, preciso falar um negócio. Ela falou assim, o quê? Eu jogo logo no final. E eu toda constrangida, né? Porque ela é muito profissional. Sim. Então ela não entrava no assunto do Senhor se assim eu não entrasse. Sim. Né? Aí eu falei, preciso te falar uma coisa. Ela falou assim, o quê? Eu falei assim, olha, eu conversando, escutando o Senhor, e o Senhor me revelou que eu preciso me batizar. Aí ela falou assim, então, aí o Senhor falou que era para você, que você resolveria isso para mim. E aí sim foi a minha pessoa organizou, chamou os irmãos da igreja que ela frequentava, tudo, né? Congregava, aí reunimos na casa de uma outra irmã, na piscina lá do condomínio dela, e fui e fiz o meu batismo. Gente. Ai, que tu sabias que a gente batiza assim, na piscina lá de casa. A gente leva, porque a gente entende que o batismo é mais do que um momento religioso, de um ato litúrgico na igreja. É esse momento em que você precisa confessar para os homens, olha, eu mergulho nessas águas como quem morre para si mesmo, mas renasce em Cristo para uma nova vida com Ele. O batismo é isso, essencialmente. E aí aquela água te lava e você desce e sobe. Não sei se o seu batismo foi assim ou foi só jogando, não, né? foi imersão mesmo. Uhum. E aí sobe e tem aquela celebração agora, a vida vai ser revelada. Maravilhoso. Meu Deus, gente, eu sei que eu fiquei assim, ó. Aí pronto, aí dali pra frente, isso aconteceu em fevereiro, em maio, o Senhor já tinha me revelado que era para eu me batizar, e aí me batizei, e aí comecei, tudo na palavra. E aí, nesse meio tempo, o Senhor vai revelando tanta coisa tanta coisa, eu chorei tanto nas revelações que o Senhor ia me dando, porque aí quando acabou o Novo Testamento, aí eu fui para o Antigo Testamento. Sim. Aí no Antigo Testamento a mesma coisa, a hora que foi falando do que cabe somente morrer uma vez e depois é o juízo, aquilo foi assim, eu ficava, meu Deus do céu, era tudo demônio aquilo. Eu ficava, meu Deus, é tudo demônio isso, Senhor, isso é tudo demônio. E aí falava assim, que não, o Senhor não se agrada de que você se consulte em espírito. Mortos, aí você vai achar isso no Antigo Testamento. Você tem no Novo, Paulo ensinando ao homem, cabe uma só vez morrer e segue seu juízo. E no Antigo, o Senhor proibindo a lei, falando sobre não consultar mortos. Por quê? Porque vão ser demônios que vão enganar. E de hora que eu lia aquilo, fazia assim, ó, sabe quando parece que cai, vai caindo assim. Meu Deus. Porque aí o Senhor me levava, era assim, o Senhor me levava para momentos em que eu estava lá na frente da entidade me consultando com ela. Meu Deus. E como eu tinha a visão, eu via a entidade, né, o orixá ou o espírito, né? Sim. Eu via
materializado na pessoa. Eu olhava para a pessoa, eu não enxergava a pessoa, eu já enxergava o espírito que estava nela, né? Aham. E aí eu via aquela, sabe, aquela entidade tão linda. Eu falava, ai, gente, olha que fofinho que ele é. E eu me consultei várias vezes, falei várias vezes com ele. E quando o senhor, que eu lia, que o senhor fosse o senhor proibindo de consultar mortos, o senhor me levou para essa cena. Meu A hora que ele me levou Deus. para essa cena, ele me mostrou a real visão daquela Entidade. daquela entidade. Eu vomitava. Meu Deus. Cada vez que eu lia a palavra e o senhor me levava, eu tinha que ir pro banheiro até vomitar. Libertação, você sabe que isso é um sinal, né? Então, Libertação mas- acontecendo. Eu só fui aprendendo Sim. Ah, tá. Vamos dar um salto para chegar no seminário ou tem alguma coisa aí ainda nesse meio? Que tudo é muito poderoso. Mas como é que você cai lá no seminário de libertação? Olha, o seminário de libertação, que até então eu estava sem igreja, Tá. continuar nesse meio tempo, tudo sem igreja, só sendo apacentada pela psicóloga, dentro daquilo que ela podia, né, Sim. da ética dela. E aí eu ia buscando, aí eu ia assistindo podcast, aquela coisa toda, buscava um pastor, um outro, e aí eu fui, era tudo pela internet, tudo que eu fazia era tudo muito pela internet. E sempre na palavra. Olha, tudo aquele que eu, qualquer um que falasse, e eu sentisse qualquer desconforto naquilo que estava falando, eu ia na mesma hora na palavra. Sobre isso. Na mesma hora. É isso aí. Porque é a palavra. É a palavra. É ela. É isso aí. A verdade está ali. É a palavra. Tá com dúvida? Vai na Bíblia que você tem certeza que você vai achar. É isso. Qualquer assunto. É isso. Sabe? Eu falo assim que a Bíblia para mim hoje é meu manual. Mas é isso. A fé evangélica, ela se baseia nessa verdade, de que a Bíblia é o nosso manual, regra de fé e prática. A gente tem esse mote, digamos assim, a respeito das Escrituras. Regra de fé e prática. Não é só sobre a fé, é prática de vida. Está ali na Bíblia. O problema é que os crentes, hoje, parte deles desconhecem a Bíblia. E essa é uma luta da gente, entende? Que era a gente como pastores, como líderes. Por exemplo, na internet, eu sou muito acessada por pessoas. Eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo, não sei o que fazer aqui. Gente, mas é na Bíblia que a gente vai encontrar as direções. Mas às vezes eu leio e não entendo. O Espírito Santo da verdade foi quem inspirou os escritores da Bíblia. Não eram coisas da cabeça dele. O Espírito Santo do Deus vivo inspirou. O mesmo Espírito que habita em nós. Quando você lê a palavra do Senhor, no Espírito de oração, dizendo, Espírito Santo, me traga a revelação do que eu não entendo. Abre os meus olhos espirituais, me dá a resposta. Você não sai dessa palavra sem receber algo da parte do Senhor. Não sai. Agora, uma igreja que quer ligar... Uma igreja que está o quê? Ela quer ligar o botãozinho do... O que eu faço? Liga o botão, alguém diz. O que eu... Agora, o que eu... E não quer gastar tempo com Deus e a palavra dele? Não sai do canto. Continuam crianças tomando leitinho. Então, eu fico assim, as pessoas dizem, eu quero que você me mentoreie. Eu fico, Deus, eu vou abrir uma mentoria. Deus já mandou abrir. Mas por que eu adio? Porque eu vou dizer assim para a pessoa, olha, não tem mágica. Vamos fazer mentoria? Vamos. Você vai fazer o seguinte, todos os dias você tem que ir para a palavra em algum momento do seu dia. E tipo, tá bom, esse dia não deu, Deus não vai te fulminar, mas o quanto antes você precisa da palavra, você precisa ter tempo com Ele, é estilo de vida, de oração, de Senhor, eu estou aqui, eu te amo, eu quero te ouvir, eu quero estar contigo, o que o Senhor quer de mim, antes de dizer o que quer dele, porque o Senhor é isso, entrega o que você sente dele, e a sua verdade se derrama, fica ali, nem que seja 5 minutos com ele. Depois vai para a palavra. Olha, Deus, estou vindo aqui, estou estudando tua palavra. Não faz aquelas aberturas só. Eu faço, vez por outra eu faço sim, Deus me responde. Uhum. Mas não é só isso. Então, hoje eu estou voltando, meu Deus, quantas vezes... Kelly, eu tenho esse costume. Eu começo na Bíblia, uma Bíblia, e isso foi uma coisa que Deus me disse, para ler de capa a capa. Quando termina, Deus diz, deixa ela, compra outra. Começa do zero. Porque eu me vi que eu tinha aquela Bíblia de estimação, toda marcada, toda escrita, mas o Senhor disse, solte, porque eu faço nova. Toda vez que você abre, eu tenho uma palavra nova, uma revelação nova. Ela é viva, porque a minha palavra é viva. Nossa, então é por isso que eu tenho um monte de Bíblia. Você acredita? Toda vez que eu termino o meu período, eu começo outra. E quando você começa do zero, parece que você está começando tudo de novo. Aí você lê de novo. Depois ele foi me dizendo, leia em ordem cronológica, para ler a história como história, entender o plano. Então eu li a NVI em ordem cronológica, eu li umas 4 vezes. Só depois disso foi que eu passei para as Bíblias de estudo. Aí é
Bíblia com estudo. E hoje em dia o que é que eu faço? É uma de estudo em ordem cronológica, outra de estudo, é um manual, e estou aqui, e leio, e venho para cá, depois Espírito Santo, o que é que você tem aqui de novo? Agora fiz umas lives que o Senhor me disse, começa a reler de novo, olhando para Jesus, sabendo tudo que Jesus fez diante das situações da vida que ele encontrou. Então lá estou eu agora nessa perspectiva. Aqui, olha, eles confrontaram Jesus. Olha, Jesus não se deixou intimidar. Jesus disse, cara, Jesus... Então, isso vai forjando a gente, isso vai nos mudando, isso vai nos dando, sendo alimento, a palavra é alimento. É alimento. Então, a gente não fica raquítico, não tem como ficar. Você pode não ter igreja, se você tiver a palavra, você não fica raquítico. Agora, a palavra diz, não fique só. Fique com outros. Então, aí você vai. Mas não está na igreja o que eu necessito, no sentido de a igreja que vai me dar o sustento. É a palavra, é o meu relacionamento com Deus vivo, é estar cheio do Espírito Santo. Não tem demônio que possa resistir a um crente que conhece a palavra, que tem vida de oração, que está aberto ao poder do Espírito Santo. Não tem, Kelly. Não tem. Então, assim... Eu digo, eu vou abrir uma mentoria, eu vou dizer isso para as pessoas, vou dizer, olha, vem comigo aqui, vamos ver, o que eu faço, ou o que eu fiz. Então, quando eu era atacada por demônio, ou quando eu não sabia o que fazer, ou quando eu me vi perdida, ou quando eu queria me matar, ou quando eu... Era o Senhor, foi no Senhor, foi com o Senhor, então vai para lá. E eu acho que eu fico pensando assim, as pessoas vão dizer, que saco. Não diz nada do que eu vou fazer, fica mandando eu ler a Bíblia, fica mandando eu orar, perguntar ao Espírito Santo, mas não tem outro caminho. Não tem. Esse é o caminho de segurança completo. Esse é o caminho de segurança. Então, que alegria estar no podcast com você, ouvindo sobre isso. Não foi A, B, C ou D, você com a palavra. E aqui eu quero esclarecer. Não é que nós não precisemos ouvir alguém que tem mais experiência, ouvir alguém que tem uma sabedoria, já de uma vida com Deus. Isso tudo agrega, sim. O Senhor usa seus homens e mulheres, tanto que Ele enviou. Vão e ensinem o que vocês ouviram de mim. Temos uma missão. Alguém precisou pegar lá você, a psicóloga estava lá e dizer, Jesus é isso. Né? Precisa. Né? Tem outro que vai chegar e te dar uma luz em algo. Mas, assim, são acessórios. O principal é você com fome da palavra. Você não sai dela sem receber uma porção. E aberto ao Espírito Santo, ele vai vivificar essa palavra, porque foi ele que inspirou. Então, ele vivifica, ele tira a venda, ele faz enxergar, ele dá a sabedoria. É isso, é esse caminho. Isso que você está falando é tão verdadeiro, Edi, porque assim, como eu era a palavra, o Senhor falava comigo através da palavra, que nem devocional o Senhor deixava eu ler. Meu Deus. Às vezes eu falo assim, vou pegar um devocional, né, para me ajudar aqui. A hora que eu pegava o devocional, eu me constrangia. Eu falava, ué, Senhor, não é para eu ler? Mas é um devocional. Aí eu sentia constrangimento. Eu falei, então tá bom, então eu não leio. Voltava para a Bíblia. Meu Deus, é isso. Era a Bíblia. Era ela. Só ela. Para ela, o tempo todo. Especialmente onde você foi, o que você viveu, a forma como sua mente foi contaminada, só no poder da palavra para isso. Entendeu? Somente. Não significa aqui que devocionais não são de Deus, que não abençoam, que um dia você não vai estar com a devocional ser abençoada, mas no seu processo. No meu processo tinha que ser era assim. essencial. Era E essencial. era para todos nós. A gente pode fazer devocionais como algo complementar, mas é na palavra. Eu vi o Deus, do jeito que o Espírito Santo inspirou aquele que escreveu o devocional, ele está ali na palavra pronto para falar com você. Né? Eu acho rico, a gente vai para a palavra, ouve. Eu vou para alguns devocionais, às vezes, e tem uma perspectiva nova. Que massa, complementa, contribui, mas o essencial está aqui, eu e Deus. É isso aí. Sim, mas como é que você chegou no seminário de libertação? Então, aí o Senhor vai colocando as irmãs, né? Sim. As irmãs do caminho, vai apresentando as irmãs. E aí esse livro, Como Vence Minhas Guerras, caiu assim, ó. Você vê, é tudo Senhor mesmo. E aí, uma irmã foi e me indicou o seu livro, Como Venço Minhas Guerras. Aí você, Kelly, porque eu não sei se eu comentei com ela. Não comentei não. Ela falou do seu livro e ainda falou do livro da outra, aquele Orando a Palavra. Sim, Valnice. Isso. Valnice. Ela me indicou os dois. Tanto que eu comprei os dois, né? Esperei chegar. Só que eu já tinha, olha só, como é que o Senhor é lindo e maravilhoso, né? O Senhor tinha colocado para mim que era para eu comprar uma Bíblia, outra, né? Eu já tenho um monte, ele pediu comprar outra. Aí eu comprei outra e ele falou assim, essa vai ser o seu manual. Aí eu ficava, manual? Eu falei, mas Senhor, por que manual, né?
Porque o senhor não fala assim direto, né? Não. É para você ficar ali dependendo. Você, o seu manual. Aí eu falei, tá bom, senhor, o que o senhor quer que eu faça, então? Aí o senhor... Porque nesse decorrer, todos desses anos que eu fiquei lendo a palavra, aquelas que que o senhor falava comigo, eu grifava ela, isso tudo pelo celular. Eu grifava ela, ficava lá destacada, às vezes eu colocava até um comentário. Quando eu leio meus comentários, eu fico, Kelly, como eu sou ignorante. Quando eu leio meus comentários, eu falo, gente, falei, o senhor é lindo. Aí, ele falou pra mim assim, ó, que era pra eu pegar meu celular, ver todos os versículos que eu tinha destacado e era para eu sublinhar nessa Bíblia e fazer um comentário do lado. Meu Deus. Aí eu falei, vai dar um trabalho danado isso, senhor. E era mesmo. Dá um trabalho. Eu falei, então tá, senhor. Aí eu comecei devagarzinho, né? Fui lá olhando, fui grifando. Aí foi quando a irmã foi e me indicou como Vence Minhas Guerras. Quando o seu livro chegou, eu falei, eu não acredito nisso, não. Porque essa Bíblia, né, Kelly? É a Bíblia, os trechos da Bíblia organizados. Gente, era tudo que eu precisava. Meu Deus. Porque era a instrução que o Senhor tinha me dado. Meu Deus. Era para fazer o que estava no teu livro. Meu Deus, que coisa linda. Era para eu fazer o que estava no teu livro, que era pegar o versículo e fazer uma declaração. Meu Deus. Meu Deus. Que era a arma que ele precisava, que o Senhor queria que a arma que ele nos deu. Exatamente. Ai, Edi, aí eu falei, Edi, nem tanto, que eu já terminei. Falta só, acho que só a parte da espada, porque demora, né? Eu peguei todo o seu livro e transcrevi ele todo numa Bíblia. Meu Deus, Kelly, era pra tu ter trazido, Kelly. Eu devia ter trazido, eu olhei pra ela e não trouxe. Ai, não acredito. Deus. Tu sabias que eu tenho um projeto que é lançar a Bíblia Assim que Vence Minhas Guerras. E o que seria a Bíblia Assim que Vence Minhas Guerras? Quem pegasse a Bíblia ia estar toda marcada na própria Bíblia. Mulher. Eu tenho uma foto da Bíblia só, mas eu não tô com ela, que eu devia ter trazido, eu li para ela ainda. Kelly, para tudo. Olha o que o Espírito Santo está me ministrando agora. Meu Deus. Ele te deu a direção de pegar os versículos que você tinha separado, ir na sua Bíblia, grifar e fazer a declaração lá. Certo? Sim. Como uma direção. Aí, quando você pega o livro, você entende que ele estava sinalizando aqui, já tinha algo pronto para você aqui, isso testificou para você. Aí você tira daqui e coloca aqui na Bíblia. Aí você traz esse relato para mim e agora o Senhor está me dizendo, tá vendo que eu já mandei você fazer isso, você não fez? Exatamente. Isso vai ser precioso para pessoas. Vai, demais, demais. Porque eu sei, e assim, porque o Senhor falou para mim que aquilo era um manual que era para eu deixar. Meu Deus. Porque o Vicente um dia podia precisar, a Heloísa podia precisar. Meu Deus. Kelly, vamos fazer esse projeto? Vamos! Vai ser eu e tu, porque é trabalhoso. Mas já pensou, Bíblias em que as pessoas vão pegar, abrir, já está tudo marcado. Vai estar marcada a declaração do lado. Nela. Eu já transcrevi tudo. E por cores, assim, tipo, o que é escudo e o que é espada. Assim mesmo que eu tô fazendo. Ai, Jesus, que coisa Eu vou te mandar, eu tenho a foto aqui, eu vou te mostrar. Meu Deus, pois mande. Que aí eu separei assim, eu fiz assim, eu peguei um marcadorzinho, aqueles transparentezinhos, né, aqueles compridinhos assim, colorido. Aí eu coloquei assim, na contracapa. Identidade, nossa identidade de Deus, promessas, tal. Fui colocar assim, tal. Por cor, aí eu colocava por cor na página, grifava e escrevo a declaração. Aí na outra, só falta a espada. Tô terminando já, só falta a espada. Meu Deus. Ok, papai, estamos entendendo. Mas como é que tu chegou a na libertação? Aí foi quando apresentou o seu livro. Eu falei assim, nossa, gente, que coisa maravilhosa, amei o livro. E aí, a mesma irmã que me indicou, que é a irmã Bianca, você conhece ela? Sim, Bianquinha, ela vem fazer um podcast aqui, eu já chamei. Maravilhosa. Aí, quando lançou a inscrição pro seminário de libertação, ela me mandou, Kelly, olha, o Senhor me mandou mandar para você. Eu falei assim, então tá bom. Peguei, fui, me inscrevi na hora. Meu Deus. Depois eu vou. E aí peguei e fui. Edi, esse seminário... Eu lembro algumas coisas. Esse seminário
Tanto que eu tive que repetir, você tá ligado, né? Aham. Coisa feia falar. Mas assim, eu tive que repetir, porque o seminário de libertação, ele fez assim, ele fez assim, ó, pá. Meu Deus, Senhor, obrigada. Meu Deus, o que era isso? Porque a hora que, no entanto, que todas as declarações, todas, não teve uma declaração que eu não manifestei. Meu Deus. Lembro. Não teve. Chegou uma hora, que ainda teve até um podcast de uma irmã que ela falou assim, que ela ficava até com medo de olhar. Tinha hora que eu não queria nem olhar pra ninguém. Eu falava, a hora que você falava assim, dava ordem. Olha, pra ficar olhando pra frente. Pra ficar olhando pra frente. Eu já não queria nem mais olhar pra frente, porque eu sabia que a hora que eu olhasse pra frente ia ter alguma coisa. É impressionante. E aí, e o pior de tudo não, melhor, né, de tudo, que era assim, para mostrar como o Senhor foi misericordioso comigo durante todo o tempo em que eu tive lá, servindo ao inimigo, que o Senhor me deixava eu consciente. Só que todas as manifestações que eu tive lá no curso, eu apagava. Eu não lembro. Eu tinha relances assim, num momento, a hora que parece, eu escutava alguém me chamando pelo meu nome, Sim. falava assim, Kelly, a hora que eu abria meu olho, que eu via a pessoa, e eu já via assim, as pessoas já estavam, tipo, um já tava assim pra mim, eu falava, meu Deus, por que esse povo tá tudo bravo comigo? Eu ficava, por que esse povo tá bravo? Meu Eu pensava. Mas nesse momento, a hora que eu pensava, porque o povo tá bravo, eu já Apagava de novo. apagava de novo. É impressionante. Eu apagava o tempo todo. E aí você Naquele vê. seminário eu tive uma guerra com o Beuzebu. E eu lembro que você estava vendo ele. Não sei se não foi esse que você me chamou e disse que você via Uhum. que ele estava na frente da igreja. Sim. E eu precisei sair da igreja com a equipe, porque a gente teve uma guerra violenta na rua. E vocês nem faziam ideia. E ficou outra pessoa dando a palestra. E eu fui até a esquina, lá do outro lado do Parque Paraíba, até que ele retrocedeu. Mas ele era na porta da Zoe. Era. E foi violento, foi violento. Paulo, eu lembro que eu tive que pegar gente com bandeira, com espada, com escudo, e a gente não conseguia. Eu não tenho como compartilhar aqui, porque nem todo mundo vai entender, mas a gente atravessou a rua, o parque, quando chegou do outro lado, numa ponta que tem a parte dos ônibus, o lugar onde ficam os motoristas, lá na ponta, ele então retrocede, vai para uma parte de mato, fica olhando, e aí ele desiste e vai embora. Mas foi uma guerra e a gente via que tinha uma associação, uma ligação com você, com a perseguição a você. Uhum. Mas ao mesmo tempo você estava sendo liberada. Então a gente sabia, ele não vai ter mais como chegar nela. Aí eu subi muito aliviada, não vai chegar mais nela. Mas o nível de perseguição a você era grande, Kelly, era grande. Por isso que o que tinha que acontecer com você tinha que ser algo realmente muito poderoso, de você em Deus, de você com a palavra, porque você não depende de igreja, de homens, nada para se manter, ainda que ele queira te ameaçar novamente em algum momento. Porque eu fui liberada ao longo da minha vida e recebi várias tentativas de opressão em outros momentos, Sim. mas agora eu já sabia resistir. E aí, quando vem uma, duas vezes que você resiste, manda embora, aí ele desiste de vez, entende? Mas acontece, até que você, de fato, aí você se torna agora uma ameaça ao reino e alguém que vai trazer outros para guerrear contra ele. Então, tudo isso que você viveu, eu ouso imaginar que no teu propósito vai ter a questão da libertação e da batalha espiritual. Eu tenho certeza. Né? Então, dentro do meu coração. Vai ter um treinamento para você poder estar nessas posições, porque isso não é do nada. Isso não é para a gente contar aqui, que lindo. Não. É sobre o poder do Deus que liberta. Exatamente. O poder do Deus que transforma vidas. O poder que não deixa ninguém que o queira, que o busque, que aceite o que Jesus fez por essa pessoa ficar aprisionada. Não deixa. Agora, que de fato temos pessoas convertidas nas igrejas, que trazem consigo alianças que não foram quebradas, e essas entidades atuam na dimensão de alma, isso é uma realidade que precisa ser ensinada, e, enfim, que tem que ser ensinada. Eu antes não queria falar sobre isso, porque a galera vem sem dó, sabe? É apedreja mesmo a gente. Mas aí eu falo, aí eu digo, né? Mas e eu que vivi? Eu sei o que eu vivi.
Não tem contestação quanto a testemunho. Pois é. Sabe? Eu falo assim, então... Você amava Jesus? Você já tinha entregado sua vida a Jesus? Você tinha experiências profundas já com o Senhor e a palavra, mas ainda havia na dimensão de alma seres malignos, os parasitas que ficam ali Exatamente. por causa de coisas não quebradas, de legalidades que ainda estavam ali, que precisavam ser fechadas. E por que você conseguiu ser liberada completamente de todos eles? Porque você tinha aceitado Jesus Cristo. Se não fosse isso na sua vida, meu Deus, aquilo ali ia durar. E tinha entidades que nem... Mas você tinha já entregue sua vida para Jesus. A obra de Cristo já estava ali na sua vida liberada. Cristo já tinha feito tudo. Agora é só se apropriar, minha gente. Vai lá, apropria. Por isso que os demônios não deixavam. Pagava você para você não fazer as declarações que apropriavam. Meu Deus, a gente vive essa realidade. Mas, Kelly, tantas igrejas não permitem nem falar disso. Ai, gente, olha, é triste isso. É triste. É triste porque não tinha sentido. Não tinha sentido na minha vida. Eu não conseguia entender. Eu falava assim, gente, eu jejuo. É o tempo todo, é jejum. Eu faço jejum, e oro. Levanto de madrugada, e acordo, e levanto. Eu falei assim, por que ainda... Eu sentia, teve situações de eu ir deitar na minha cama, aí... eu costumo deitar antes do meu marido, né? Eu ia deitar, agora que eu tava... Daqui a pouco, tipo assim, eu sentia uma pessoa deitando na cama comigo. Aí eu já tava quase que dormindo, quando eu virava assim, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Pois é. Aí eu já sabia, aí já vinha aquele gelo assim em mim, aí eu já dobrava meu joelho. Na mesma hora, eu só tombava assim pro chão, dobrava meu joelho e orava, Senhor, sabe? Aquela... Ou seja, você viver é um uso de energia muito grande o tempo inteiro que, tipo, isso tem que cessar, tem que fechar aquele acesso. E Jesus já conquistou tudo, então fecha o acesso e aí para isso. Mas se você não sabe, você vive uma contínua guerra de oração e de chega, Senhor, ajuda, blá, blá, blá. Aí ele vai embora, daqui a pouco volta de novo. Quando não está, porque na dimensão de alma, ali, em situações que você foi liberada, que estava ali. Tinha. Exatamente. Né? Mas quando termina, Kelly, qual é a sua sensação? Edi terminou o seminário? Edi, parece que... Sabe quando parece assim que você dormiu 300 horas e você acorda assim, parecendo que você está pronta para... Meu Deus. A gente tinha essa dúvida. Se as pessoas sei lá, voltavam destruídas, tipo, eu não consigo nem... Ou não, você vem com esperança, com vida, com desejo. Vida. Eu não sinto mais o peso que eu sentia antes, Edi. Não tem explicação. Glória a Deus, glória a Deus. Tá, não tenho. Olha, e depois, mesmo assim, depois do podcast, depois do podcast, depois do seminário, eu nunca mais tive nenhuma experiência assim. Glória a Se Deus. for, pesadelo já aconteceu, de eu ter um pesadelo ou outro. Mas todos nós temos. São ataques não que... tem coisa não. E ver uma coisa ou outra assim, mas não tem mais o ataque que eu tinha antes, não. Glória a Deus. Não tem. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, a minha luta maior, e no seminário, no último seminário, que aí eu consegui fazer todas as declarações, né? Que aí foi até engraçado. A hora que surgiu de novo o seminário, aí eu fiquei, por que eu tô sentindo que é pra eu fazer de novo? Eu sentia no meu coração que era pra eu fazer de novo. Aí eu falei assim, nossa, vamos falar assim, nossa, já não bastou, minha filha? Falei, minha filha, você já tá liberta, minha filha. Vai ficar na tua casa. Eu falei, será que o povo não vai achar que eu tô, né? Aí eu peguei e falei assim, mas eu vou perguntar. E foi hora que eu perguntei pra Edmara, né? Edmara, o que você acha, né? Ela quer, já te respondo. Aí ela foi, Kelly, se você conseguir e puder, faça. Eu falei, na mesma hora. Agora. Eu fui me inscrevi, fui. E aí já foi totalmente diferente. É isso aí. Mas eu acho que a gente precisa dar essa orientação, a gente não tem dado, agora me abriu os olhos. Se você participa do Seminário de Libertação e você é apagado constantemente, você deixou de fazer declarações, deixou de fazer renúncias, perdeu momentos de ensino, tem pessoas que apagam durante o ensino. Então não teve aquela consciência de receber aquela iluminação da palavra sendo ensinada. Tanto que para mim foi outro curso. Tem que fazer. Foi outro curso. Tem que fazer.
E aí você viu lá momentos, coisas que você dizia, meu Deus, não tinha visto, eu tenho certeza que você O viveu. curso todo, o Edi, parece que eu não fiz nem. Olha, no o outro seminário, eu acho que eu não absorvi 10%. Meu Deus, tá vendo? Eu não absorvi 10%. Tá vendo? Porque foi um curso novo. Tudo que falava era novidade. Eu falei, gente do céu, você que falou lá, eu não. E são não as falou. mesmas palestras, você vê, né? Que coisa. É real, né, Kelly? É real. É real. É real. Não Kelly, tem. a gente vai ter que ir terminando, já vai fazer 1 hora. Mas eu queria, assim, de tudo isso que você viveu, e você tem uma caminhada, Sim. né? Se você parar agora e disser assim, tá tudo resolvido, não. Não. Você, o Senhor, a gente faz aquela limpeza. Eu quero que você dê seu nome para a clínica, se você consegue entrar na lista para passar pelo processo de cura e libertação. Tem pessoas que passam ali no processo 4 meses, mas ali você vai adquirir ferramentas muito importantes. Não é que você precise ser liberada, cura, mas todos nós precisamos. Não, é o tempo todo, Né? é constante, Todos né? nós. A gente está num mundo que jaz no maligno, em todo o tempo a gente está ali. É factível, é possível que a gente sofra uma ferida nova, receba uma ferida nova, tem que receber uma nova porção de cura, ou uma liberação de uma opressão, de uma perseguição, de algo, enfim, é esse mundo. Existe uma guerra travada o tempo inteiro. A gente tem que estar sempre vigilante e é importante que você dê o seu nome na clínica, Sim. certo? A gente hoje tem poucos ministros, a gente não consegue atender muita gente, mas ontem a gente teve a reunião dos conselhos da Zoe. E está muito claro para a gente vai dizer não a um monte de outras coisas que eram legítimas e que a gente estava envolvido para poder se dedicar realmente àquilo que Deus nos entregou. São 3 frentes: cura interior, libertação e ativação do espírito. É isso que Deus nos entregou. Então, a gente vai se dedicar com mais afinco. E nós queremos realmente, assim, quem quiser vir ser treinado, seja para caminhar com a gente, seja de outra igreja, nós queremos treinar, nós precisamos de pessoas que digam, eu fui curado, eu quero ser um ministro de cura. Eu fui liberto, eu quero libertar vidas. Porque não é sobre nós apenas, é para além de nós. Então, vai chegar a hora de eu creio, uma Kelly está ali libertando. Está ali na frente de alguém. Agora deixa! Agora vai ser só na pesada. Vai ser só na pesada. Mas tem um processo para você poder receber essa ativação. Sim. Então, faça o seu processo de cura interior e libertação. Continue com esse amor pela palavra. A escola bíblica é muito interessante, porque você vai ver o olhar, aquilo que Deus revelou a outra pessoa, vindo com o dom que ela tem de mestre, e vai acrescentando, um pouquinho, mas acrescenta. Com certeza. E a partir disso, você mantendo suas experiências com Deus, essa ativação chegará. E eu creio que o quanto antes, porque o tempo, os dias são maus. Há pessoas clamando. Você falando aqui, eu dizendo, meu Deus, a gente não pode deixar de fazer. Olha o que você diz lá e diz, sabe o que eu vivi? Eu sei, eu vivi. Então, há pessoas esperando, precisando. A gente precisa se doar. E se a gente encerrando esse podcast, o que você poderia deixar para quem nos assistiu de mensagem sobre Kelly? Kelly viveu essa vida, Kelly tem um testemunho do que Jesus fez na vida de Kelly e está fazendo e ainda fará. Você deve ter expectativa. Então, o que você deixa aqui para quem nos segue, Kelly? Fala com quem acompanhou até agora. Olha, eu só tenho uma coisa para dizer, para acrescentar sobre tudo isso. O Senhor não está em coisas, nem lugares. Só existe um caminho, que é o nosso Senhor Jesus. Não tem outro caminho para ir. Não tem outro atalho. Não existe atalho. Existe um caminho, o Senhor Jesus. É Ele que é a verdade, o caminho, a vida. E quem está nele está salvo, está seguro e não tem para onde... Não tem como você errar se você estiver nele. Então é a palavra. Não tem outro caminho não, gente. Eu poderia falar você, olha, nossa, vai fazer... Não tem. É a palavra. É a palavra que liberta. É o Senhor que liberta. É a cruz que liberta. É o Senhor que está sobre todas as coisas. E estando nele, não tem nada que segure mais não. É isso. A vida é transformada. A vida é transformada. Você nos acompanhou até aqui. Eu não sei se você já teve experiências com o ocultismo.
E, de repente, você pode ali sofrer alguma forma de intimidação, de ameaças. Mas eu quero lhe dizer que Kelly certamente sofreu essa intimidação. E agora, se eu parar, vou ficar obsediada, não vou poder desenvolver o que eu preciso de mediunidade, os espíritos vão me obsediar, então não vou ter paz. Olha, tudo isso é uma argumentação de engano. No dia que você disser, eu quero parar, e eu quero entregar a minha vida para Jesus, se você pode até dizer a ele, Jesus, você é real, revela-te a mim, revela que você é real, me liberta. Você pode ter experiências profundas sem nem ter seminário de libertação, porque ele não precisa de nada, ele faz. Ele quer um coração que se abra para ele. E que ainda que não saiba do todo, Kelly não sabia do todo. Ela estava lendo a Bíblia, nem sabia que Jesus era o Filho de Deus, que era um com Deus, trindade, e não tinha nada da doutrina na mente dela, Pai, Filho e Espírito Santo, o homem Jesus. Ok, mas ainda assim, algo já estava acontecendo na mente dela, no processo de metanoia que é libertador. Então, você pode, aí onde você está, Jesus, você é real? Essa mulher falou aí que você transformou a vida dela. E ela pôde deixar a Umbanda, pôde deixar o Espiritismo, e ela está aprendendo de ti. Jesus, eu quero te conhecer assim. Você pode fazer essa oração, ele não vai te castigar, ao contrário. Ele virá e se revelará a você com poder. Como é que eu faço? A palavra, esteja com a palavra, leia Mateus, Marcos, Lucas, João, começa por isso, como Kelly começou, e ora, simples assim, fala com ele, fala com Jesus. E não desista até que ele se manifeste em glória, transformando a sua história. Ele vai levantar pessoas e, se for preciso, ele manda até anjo lhe visitar. Mas ele não vai deixar você nem no engano, nem na opressão, porque ele veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. E se você o conhecê-lo, você será liberto. Amém? Se não é o seu caso, é de já conheço Jesus, então, criatura, vá se alimentar da palavra, para ser forte. Tá entendendo? Isso aqui, ó, é palavra, do começo ao fim. A gente vence o inimigo guerreiro porque é só palavra. Se alimente com a palavra e se fortaleça nele. E compartilhe esse podcast para que outras pessoas também sejam edificadas. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ajuda a gente em missão, porque essa missão foi o Senhor que nos entregou. Compartilha, comenta, minha gente, para o negócio lá do algoritmo dizer, tem alguém interessado nesse assunto. Comenta aí, ajuda a gente. E vamos juntos, porque tem muito mais de Deus para nós em 2026. Até o próximo podcast Como Águias.